Você precisa entender por que sua vida tá assim. E não adianta você ficar aí atrás de um monte de pílulas mágicas, de um monte de cursos, de um monte de coisas, se você primeiro não olhar para dentro para entender o real motivo da sua situação. E aí sim, conseguindo entender esse motivo, saindo dessa situação, aí sim você pode correr atrás de outras coisas. Pode correr atrás de cursos, pode correr atrás de aperfeiçoamentos. Mas enquanto você ainda estiver nessa bola de neve, dessa situação em que você está, sem entender o porquê que você está aí e como você chegou aí, e principalmente como você faz para sair daí, sinto lhe dizer, não há como ter melhoria. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, vidas! Então sejam muito bem-vindos a mais um dos nossos encontros, onde a gente sim fala sobre expansão da nossa consciência, sobre espiritualidade, mas sobre como co-criar, como criar, como experienciar uma vida de muito prazer, de abundância e de prosperidade também. Então, se você quer saber mais como fazer isso, como ter uma vida próspera, abundante e feliz, você está no lugar certo. Te convido para poder assistir até o final esse vídeo, porque hoje eu vou te contar qual é realmente o motivo de você estar onde você está. Então eu vou te falar o que você precisa fazer, como você vai fazer e por que você está nessa situação. Porque, afinal de contas, se você não entende, não tem como sair dela. Vamos lá? Vamos comigo, então. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Thalita e eu sou terapeuta de reprogramação mental, onde eu ajudo as pessoas a tirarem todas as caquinhas da mente, porque é lá que a gente cria toda a nossa realidade. Tirando essas cacas da nossa mente, essas coisas ruins da nossa mente, a gente começa a co-criar a vida que não só merecemos, mas que a gente quer. Porque muitas vezes a gente co-cria um monte de coisas que a gente não quer. Co-cria a vida que a gente não quer, que a gente quer passar longe, mas a gente está ali co-criando. E é sobre isso que eu trato aqui nesse canal. Então, sem mais delongas, vamos lá, para que você possa entender o motivo de você estar numa situação extremamente difícil, complicada. É como se a gente estivesse num labirinto e não conseguisse sair desse labirinto. E eu tô falando que você tá assim, porque se você tá aqui assistindo esse vídeo, é porque isso chamou sua atenção. Então, se você está nessa situação, fica comigo até mais pra frente, porque eu vou, inclusive, não só te mostrar o porquê, mas eu te dar um exercício para que você possa fazer todos os dias para que você saia dessa situação. Para a gente começar, você precisa entender o seguinte, que existem alguns passos para que a gente chegue nessa situação difícil de vida. E aí eu tô falando de situação difícil de vida, não só financeira, mas situação, às vezes, um relacionamento, situação financeira também, situação de saúde. Todas essas situações que não te agradam, engloba tudo isso. E aí você vai ver, é o que eu chamo de essa situação. É tudo aquilo que não te agrada. Então, se você está passando por uma situação que não é a que você quer, você precisa assistir esse vídeo. E aí a gente tem que entender que quando a gente está passando por essas situações, elas não vieram absolutamente aleatoriamente na nossa vida. Elas vieram por um motivo. E qual é o motivo? É porque você criou essa situação. Ô, Thalita, eu não criei essa situação. Criou sim. Criou sim. É que você não percebeu conscientemente que você as criou, mas você criou. E quando a gente cria as situações na nossa vida, a gente tem duas formas de criar. Você tem duas formas, eu tenho duas formas, todos nós temos duas formas de criar as coisas. Uma é através da nossa consciência de tudo que está acontecendo com a gente, e aí a gente cria de forma consciente a nossa vida. Geralmente, quando a gente faz isso, a gente cria coisas boas para a nossa vida. E a segunda forma é quando a gente cria sem saber ter a mínima noção de que a gente está criando. É como se eu nem me passasse pela memória, pela cabeça, pela minha mente, que eu crio a minha trajetória de vida. E aí eu fico achando que é um, que é o outro, que é o outro, e que é o acaso, e que é isso, ou que é aquilo. A gente chama de cocriação inconsciente. Por quê? Porque eu não tenho consciência do que eu estou fazendo.
E aí vai um ponto-chave, que eu diria que é o ponto alto dessa nossa conversa. E que se você entender isso, você vai sair na frente de quase todo mundo, de 95% da população. Porque sim, apenas 5% das pessoas sabem disso. Por isso, estão na frente. Estão conseguindo co-criar uma vida de abundância, de felicidade e de prosperidade. Que é o quê? Vitimismo. Vamos entender o que é vitimismo? Vitimismo é quando você cria todas as coisas na sua vida e você acha que nunca as coisas que aparecem para você foi você que criou. O vitimismo, a pessoa que tem ou que é vitimista, ela é aquele tipo de pessoa que não assume responsabilidade de absolutamente nada na vida. Então, se está acontecendo alguma coisa com ela, ela olha para aquilo e ela fala que foi o fulano, que foi o ciclano, que foi o beltrano. Se ela passa por uma situação difícil, ela fica se perguntando por que Deus? Por que eu? Por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa isso e aquilo. E eu estou passando por isso. A pessoa que é vitimista, ela jamais passa pela cabeça dela de que ela é uma pessoa que está criando exatamente aquilo que ela vive. Ela sempre vai achar uma pessoa para culpar, ou uma situação para culpar. Então, se ela trabalha e está passando por um problema lá na empresa, ela vai falar que é perseguição. Se ela tem uma empresa e ela tem funcionários que não andam direito, que não fazem as coisas direito, ela vai falar que a culpa é dos funcionários, mas nunca a culpa é dela. Se ela está doente, ela vai dizer que a culpa é de um remédio, é de uma situação, é do outro que está causando mal, é do fulano que está me fazendo mal, é do meu marido, é do meu filho, é do meu... Ela vai inventar desculpa para tudo. Ela vai ter sempre um padrão de que tem um vilão e de que tem uma pessoa que vai salvá-la. Sempre, o vitimista, ele sempre trabalha com essa dinâmica. Tem um vilão que me persegue e tem uma pessoa, um super-herói que vai me proteger. Esse é o vítima, ele sempre trabalha nessa linha. Às vezes, pode ser que ele eleja uma pessoa como vilão e uma outra pessoa como salvador dela. Às vezes, essa mesma pessoa que é vilã, dependendo da situação, ela se transforma em salvador. Mas a vítima sempre identifica os opostos. Uma pessoa que me faz mal e uma pessoa que vai me salvar. Mas ela jamais, em hipótese nenhuma, acredita eu posso me salvar. Por quê? Porque para ela não tem nada de errado com ela. Para ela é perfeita. Para ela não tem que mudar nada. Por quê? Porque eu sou coitadinha. Eu sou aquela pessoa que todo mundo pisa. Eu sou aquela pessoa que todo mundo faz as coisas pra mim, pra me machucar, pra isso, pra aquilo. Cancela, gente. Isso não é legal. E aí, sabendo, né, que a vítima, ela tem esse padrão, o que tem a ver com a nossa conversa? O que tem a ver com o que eu disse para vocês, que vocês precisam entender o que está acontecendo com você, se você quiser começar a criar uma vida que realmente te agrada. É porque quando um vítima age dessa forma, quando um vitimista age dessa forma, acreditando que ele jamais é responsável por nada, você faz a coisa mais dura de se fazer. Que sabe o que é? Cortar o vínculo com a sua centelha divina. Você nunca vai se desligar da sua centelha divina. Jamais você vai se desligar da sua centelha divina. Ela é você. Não tem como você deixar esse vínculo. Porque a sua centelha é você. Mas o que acontece é um distanciamento tão grande, que é como se você nem ouvisse a voz da sua centelha divina, nem sentisse a intuição que a sua centelha divina fala com você. Sabe, gente, a intuição, ela é a voz da nossa centelha, tá? Ela é a voz do Criador dentro de nós. Quando a gente tá nesse distanciamento, a gente nem tem intuição. Nem tem intuição. E se tem, acha que não é nada. Nem acredita na intuição.
O vitimista, quando a gente é vítima, se a gente acha que a gente não é responsável por nada, a gente está cortando esse vínculo com a nossa centelha. Por quê? Porque a nossa centelha sabe, e você precisa saber, que você é responsável por tudo o que acontece na sua vida. Você pode não ser culpado por tudo que acontece na sua vida, mas você é o responsável. Thalita, mas uma pessoa me fez muito mal. Você pode não ter culpa disso, mas você, de alguma forma, atraiu essa situação para você. De alguma forma, você cruzou a sua energia com a energia dessa pessoa que te fez mal. E como a gente faz isso? Através do que a gente vibra. Se eu estou vibrando a mesma energia compatível com a pessoa que me fez mal, eu me conecto. E se eu me conecto com ela, ela entra no meu campo. Ela entra na minha volta. E aí ela tem a chance de fazer coisas que não são tão legais. Quando a gente acredita que a gente não é capaz de fazer nada, a gente se distanciou tanto da nossa centelha, que a gente começa a acreditar que isso é real. E olha, não é real. Isso não é real. A sua centelha, ela é uma criadora. Consequentemente, você é um criador. Por que eu falo a sua centelha e você? Vocês são a mesma pessoa, tá? Você é a sua centelha. Só que é uma parte pequenininha da sua centelha. A sua centelha é um todo, é 99% de quem você é. Você é um fio que a sua centelha projetou para criar. Então, o corpo, né? Nós, mente, ego, nós somos a junção do 1% da nossa centelha com o nosso corpo físico. Juntando essas duas partes, nós temos uma terceira parte, que é o quê? A Thalita. Corpo, físico, mente, ego. Quem eu sou aqui, a pessoa que eu me vejo, que eu me identifico aqui, ela é uma junção da minha centelha com ao meu corpo. E aí que unindo soma uma terceira pessoa, que é o ego. E geralmente a gente se identifica com o ego. A gente se identifica com esse ser aqui que a gente acha que a gente é. E isso aqui não é a totalidade de quem somos. Mas por causa dessa identificação com o nosso ego, com esse personagem aqui, a gente começa a acreditar que não somos responsáveis por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós criamos. E a nossa centelha, ela é inteira criação. Nós estamos aqui para isso, para experienciar e para aprender a criar. Então, como que eu não sou responsável por aquilo que acontece comigo? Se eu sou a criação, nós não fazemos criação, nós somos a criação. Basta um pensamento e nós criamos tudo ao nosso redor. Então, quando a pessoa que é vítima, ela fica aí nesse dilema, né? Nessa coisa estranha de que eu não sou responsável, você começa a deixar com que as situações que você cria inconscientemente, porque lembra que eu falei que são duas formas de criar, uma consciente e outra inconsciente. Você começa a criar inconscientemente o mundo que está à sua volta. E o que é pior de tudo isso é porque você só sofre. Você se vê num lugar aonde você não consegue nada do que você quer, aonde você não vive nada do que você quer viver, aonde você não consegue ser feliz, aonde você não consegue conquistar as coisas, aonde você olha para o outro e sempre acha que o outro está melhor do que você, aonde você passa por situações e fica se perguntando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? E, gente, eu estou falando isso aqui com você porque eu já estive nesse lugar. Eu já estive lá, de olhar para as coisas que estavam acontecendo na minha vida e ficar procurando culpado. E o grande problema disso é que quando a gente fica procurando culpado lá fora, a gente nunca acha o problema, porque o problema está dentro. E quando a gente não acha esse problema, a gente não consegue consertar. Aí eu busco lá fora, busco em outra pessoa, busco nas situações, busco num monte de lugares.
E nunca acho a situação, nunca acho o problema, nunca acho a dificuldade. Porque eu tô sempre olhando para fora, eu tô sempre olhando para o outro. E aí, a gente começa a criar, eu, você, todo mundo começa a criar um monte de coisas que não são legais. E quanto mais a gente cria, mais corrobora o nosso vitimismo. E quanto mais a gente se sente vítima, doando, né, dando o poder da nossa vida na mão do outro, porque é isso que uma vítima faz, né? Ela tem lá aquele dilema lá de o culpar o bandido e o salvador da pátria, né? E aí ela fica lá nesse jogo. Então, ela culpa um e ela acha que sempre vai ter alguém para salvar ela. E toda vez que eu faço isso, eu estou entregando o meu poder na mão dessa outra pessoa. Quando eu tiro o meu poder e entrego na mão dessa outra pessoa, eu estou dizendo, olha, Centelha, é o seguinte, tá? Eu não sou capaz de fazer mudança, eu não tenho que fazer mudança, eu não tenho que fazer nada. E aí, neste momento, a sua centelha fala, eu não posso interferir. Porque, mesmo sendo o 1%, você deu origem a uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, ela tem um livre-arbítrio. Eu não posso interferir. Se você acredita que você não pode, essa é a sua verdade. Eu jamais vou poder interferir nisso. E aí ela tem que deixar você. Ela tem que deixar você andando, sozinho. Só que, gente, 1%. Você imagina um carro sem gasolina. É isso que a gente se torna quando a gente não tem vínculo. Quando a nossa união com a nossa centelha se desfaz, né? Se distancia. A gente é um carro sem gasolina. Não consegue ir para lugar nenhum. Mas quando a gente consegue se conectar com a nossa centelha, ou seja, deixar de ser vítima e assumir as responsabilidades das circunstâncias da nossa vida, quando a gente entende que não adianta eu ficar jogando a culpa no outro, o outro, e assumo a responsabilidade de que a vida é minha, eu criei, eu fiz. Se a pessoa me fez mal, é porque eu permiti. Eu estava escutando hoje uma pessoa falando comigo, minha sogra falando comigo. A minha sogra falou comigo assim, mas é porque a fulana, eu tava falando com ela, né, de uma senhora que reclama muito, manda áudios pra ela e reclama muito, né? E aí ela falou comigo assim, mas é a coitada, ela tem um filho lá, e o filho faz muita... O filho não é bom com ela, e mora junto com ela, invadiu a casa dela, e fica lá, e ela não consegue se libertar dessa situação, e tal. E eu falei, por que ela não resolve? Tá na mão dela, vocês entendem isso? Tá na nossa mão mudar. Ela poderia simplesmente falar, filho, te amo, do fundo do meu coração, eu amo você, mas eu não quero você morando comigo. Se tá fazendo mal pra ela, é uma escolha. Mas por que ela não faz? Porque ela tem medo de magoar o filho. E ela prefere sofrer a magoar o filho. Mas dizer que ela não tem escolha, lógico que ela tem escolha. É claro que ela tem. Só que, de repente, ela escolheu uma escolha que, na cabeça dela, fosse menos dolorida. Os vítimas, as pessoas que se passam, elas não são, tá? Elas não são vítimas. Elas se passam por vítimas. Por quê? Nós, como ser, nós somos perfeitos. Nós somos nossa centelha. Eu sou uma centelha divina. Então, eu sou perfeita. Mas nós passamos por esse corpo, por essa experiência terrena para aprender. E aí, quando a gente faz isso, dizer que ela não tem saída, ela tem. Ela tem. Ela pode escolher. Talvez ela escolheu o lado menos doloroso, mas ela tem como escolher. Ela não pode dizer que ela não tem como tomar uma decisão na vida dela, mas ela escolheu. E aí, gente, o vítima, né, as pessoas que se colocam nesse papel de vitimismo, porque elas não são vítimas, porque ser é o nosso ser, né, o nosso ser divino. Elas se colocam no papel de vítima quando estão aqui vivendo nessa experiência. E aí elas se colocam nesse papel, e geralmente a pessoa que é vítima, que é vitimista,
elas têm muito medo de magoar as pessoas, elas têm muito medo de chatear, elas têm muito medo de desagradar, porque elas acreditam que se elas desagradam, que se elas magoam, as pessoas vão ficar com raiva delas, vão largar elas. Então o vitimista também, ele tem muito papel de não querer desagradar as pessoas, eles são extremamente carentes, eles querem agradar porque eles querem a atenção das pessoas, o que é um agravante também, porque a única pessoa que nós temos que agradar somos nós. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer as coisas pelas outras pessoas, jamais, porque nós devemos ser amor. Mas a pessoa mais importante somos nós, indivíduo. E quando eu me amo, quando você se ama, você transborda esse amor. E aí, automaticamente, você ama as outras pessoas que estão à sua volta. Então, o vitimismo, você precisa entender que o vitimismo, ele pode acabar com a sua vida, acabar com a sua existência aqui, estando nessa vivência de corpo físico. Ela pode acabar. E você precisa prestar atenção nisso, porque imagina só, você viver uma vida inteira de sofrimento. Que escolha é essa? Que escolha? Escolha ser feliz. Porque é isso que a gente veio fazer aqui. Nós íamos experienciar essa situação como humano, aprender a criar, a co-criar com felicidade, com alegria. Esse é o nosso papel. As pessoas ficam por aí procurando, meu propósito. Seu propósito é ser feliz. O seu propósito é aprender a co-criar e experienciar as coisas com felicidade. Esse é o seu propósito, esse é o meu propósito, esse é o propósito de todo mundo. Esse é o propósito maior de todas as coisas. Se você já sabe qual é o seu propósito agora, você só precisa colocar em prática. Então, comece a colocar em prática. Comece a fazer ações, a ter ações que vão levar você a colocar em prática o propósito de ser feliz. Esse é o propósito. E só, gente, isso já valeu uma curtida, não já valeu? Então curte aí, não esquece de curtir não, porque quanto mais você curte, mais o YouTube entende que esse vídeo é relevante e envia para outras pessoas que estão precisando também ouvir sobre isso. Então agora eu vou te dar um exercício para você colocar em prática, para que você possa identificar se você faz papel de vítima e se sim, como que você sai desse papel, tá? Para poder mudar a sua realidade. E aí, lembra que todos nós, uma vez ou outra, fazemos papel de vítimas, tá? Uma vez ou outra a gente sempre faz, né? Às vezes acontece uma situação muito difícil na vida da gente, e a gente olha para aquela situação e a gente fala, mas por quê, né? Por que isso está passando? Gente, essa simples pergunta é se colocar no papel de vítima, tá? Porque quando a gente sabe que somos nós que criamos a nossa realidade, e toda vez que a gente se pergunta por que eu tô passando, significa que eu não sei, ou que eu tô querendo jogar para alguém ou para algo a responsabilidade. Não, ela é só minha. Então, todos nós fazemos. O problema é você se manter no papel de vítima, porque aí você tá tirando o seu poder e dando para outra pessoa. E aí a sua vida começa a virar de ponta cabeça mesmo. Então, o exercício para você poder identificar se você é vítima, é começar a perceber se você costumeiramente tende a usar a expressão eu não. Fulano fez isso pra mim. Ciclano fez aquilo pra mim. Eu não sei de nada. Eu não fiz isso. Começa a identificar se você tem padrões de jogar sempre a responsabilidade para algo ou para alguém. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa, falar alguma coisa, começa a conscientemente perceber se a sua fala, ela está demonstrando que você está jogando a culpa para outra pessoa, ou se você está assumindo as rédeas da sua vida. Beleza? Começou a identificar que você tem um padrão de vítima, de se colocar sempre como um coitadinho, né? Eu sou coitado, todo mundo pisa em mim, todo mundo isso, eu nunca faço nada, é sempre problema dos outros, sempre são os outros. Se você identificar que você costumeiramente é assim, na maior parte do seu tempo,
você está com um carimbinho. Carimbo de quê? Vítima. Não se desespere, não se desespere. Você está assim, mas você não precisa ficar assim. E aí, o segundo exercício é, depois que você começou a prestar atenção, que você está assumindo esse papel de vítima, você vai começar a se perguntar, todas as vezes que você percebeu que você fez essa jogada, jogou para alguém, você vai fazer o seguinte, você vai perguntar, e se fosse problema meu, o que eu faria? Beleza? Então, primeiro ponto, você vai fazer a identificação se você está se colocando no papel de vítima. Identificou que sim, até situações, tá? Do dia a dia. Identificou que sim, aí agora você vai fazer a pergunta, e se eu fosse o responsável? E se fosse problema meu? Como eu resolveria isso? O que eu faria para solucionar isso? Como eu agiria? Se fosse eu que tivesse feito, se fosse eu que tivesse causado, o que eu precisaria fazer para resolver isso? E aí o terceiro ponto é agir baseado na resposta que te veio. Então vamos pegar um exemplo. Uma pessoa falou uma coisa pra mim que eu não gosto. E aí ao invés de eu falar, fulano, né, eu tô lá. A pessoa veio e falou. Aí eu falei, ai, fulano me magoou, me chateou, falou um monte de coisa que eu não gostei, bebê. Aí eu parei, pensei, opa, eu tô falando que o outro me magoou. Beleza, identifiquei que eu estou assumindo o papel de vítima, certo? Segundo, eu vou me perguntar, tá, beleza, fulano me magoou. Mas se isso fosse um problema meu, se isso fosse comigo e não com fulano, como que eu resolveria isso? Ah, eu poderia, de repente, falar com fulano, por que você tá falando desse jeito comigo? Ou então eu poderia olhar e pensar, de repente, se aquilo que o fulano falou, se talvez não tenha um fundo de razão aqui, né? Será que fulano falou isso? Será que eu tô agindo dessa forma mesmo? Será que eu tô fazendo isso mesmo? Será que isso tá acontecendo mesmo? É fazer uma autoanálise. Se aquilo que a pessoa disse é verdade. E aí a terceira coisa é, vou agir, né? Então agir em conformidade com aquilo que te trouxe. Então vamos supor que eu olhei para aquela crítica que a pessoa me falou e falei, não, mas realmente tem um fundo de razão aqui. Realmente eu tô fazendo isso daqui, ó, e não tá legal. E se eu fizesse melhor? Como seria se eu fizesse melhor? Ah, então eu vou fazer isso aqui e vou fazer melhor. Vamos supor que eu tô, sei lá, pintando. A pessoa me fez uma crítica, eu peguei essa crítica, fiquei com raiva, identifiquei que eu me coloquei no papel de vítima, avaliei essa crítica para ver se ela tinha fundamento, se eu poderia enxergar essa crítica de uma outra forma, enxerguei de uma outra forma, agora eu vou agir. Realmente, essa pintura aqui poderia ter sido melhor, poderia ter me dado um pouco mais para isso. E aí, eu vou lá e conserto. Entendeu, gente? Então, assim, é você poder pegar a situação que você se coloca como vítima e mudar a informação, alterar a informação, para que você possa começar a criar novas conexões neurais de coisas que vão te levar para frente. Então, vamos supor que você está passando por um problema, sei lá, no casamento. E aí, você olha para aquilo lá e fala assim, meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido não sei o quê, meu marido bi. Aí, de repente, você olha e fala, tô me colocando no papel de vítima. Por quê? Sempre que eu jogo a responsabilidade pra cima do outro, eu estou me colocando como vítima. Aí eu olho para aquilo e falo, tô me colocando como vítima. Será que meu marido é tudo isso mesmo? Será que eu também não contribuo para que ele faça isso? Será que eu também não estou sendo uma pessoa chata? Será que eu também não posso ser melhor? Aí eu penso, realmente, eu acho que eu posso melhorar nisso, eu acho que eu posso melhorar naquilo. Ou então, não, eu acho que eu tô com a razão. Mas, de repente, eu não tô sabendo me expressar para meu marido. Eu acho que eu vou ter uma conversa. E, de repente, numa conversa, a gente esclarece. Aí, agora que eu entendi o que está acontecendo, que eu tive outras, né, abrangências de perspectivas, agora eu posso tomar uma ação. Eu vou sentar e conversar com meu marido, né, para entender também o que ele está pensando. Ou então, se eu vi que, de repente, eu tô sendo uma pessoa também muito chata, muito crica, eu vou olhar e falar, não, realmente, nisso aqui eu posso melhorar, nisso aqui eu posso melhorar, nisso aqui eu posso melhorar. Isso é você entender que as situações na vida, elas acontecem. E, de repente, nem tá no seu controle de que das coisas... E não tá no nosso controle as coisas que vão acontecer. Mas eu posso decidir como eu vou encará-las. Porque eu sou a responsável por tudo o que acontece na minha vida. Você pode não ser o culpado, mas você é responsável. Então, se chegou para você,
pega que é seu e resolve. Não empurre com a barriga, porque você vai empurrar com a barriga e a vida vai resolver. Mas vai resolver da forma como está acontecendo agora. Você está satisfeito com a vida no geral que você está vivendo? Porque é isso que empurrar com a barriga faz. Quando a gente empurra com a barriga, a vida resolve. Porém, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, para dizer a verdade, não é da forma que a gente gostaria. E aí a gente começa a colher os frutos. E os frutos não são bons? Eles não são. Não são o que a gente quer. Não, longe disso. E aí a gente começa a pirar. Por que isso está acontecendo comigo? E aí a vítima fica, por que está acontecendo? Por que está acontecendo? E nunca assume. Eu já passei por isso, eu sei como é. Mas a sua vida só vai mudar o dia que você pegar as rédeas dela e falar, me dá aqui que é meu. A partir de hoje, eu não sou vítima de nada. Se você for procurar o que significa vítima, vítima é aquela pessoa que sofreu uma agressão de alguém, ou que sofreu, por exemplo, eu fui assaltada, eu sou uma vítima. Alguém me bateu, eu sou uma vítima. Então é sempre abaixo, alguém que sempre se colocou subjugado. Não seja essa pessoa. Você é um ser gigantesco em poder. Jamais entregue esse poder na mão de outras pessoas. Esse poder é seu, para você usar e usufruir da melhor forma que você puder. Sendo feliz, tendo a prosperidade, tendo abundância, tendo alegria. É isso que a sua centelha quer, é isso que o seu eu superior quer. É isso que ele quer te proporcionar. Mas para isso, você precisa se conectar. E para se conectar, você precisa, primeira coisa que você precisa fazer é entender que o poder é seu. E você não pode dar na mão de outras pessoas. Ou seja, deixe de ser vítima. Deixe de ser vítima. Porque a vida é sua, a responsabilidade dela é sua. Então, para responder como que você pode começar a criar a vida que você quer e a sair dessa vida de caca, essa vida ruim que você está levando, o primeiro passo, sem exceção, o primeiro passo que você precisa adotar na sua vida é deixar de ser vítima. Larga mão dessa larga mão de ser vítima. Larga mão dessa vivência que você está, de se colocar como vitimismo. Gente, você já é inscrito? Se não, inscreve, porque eu posto vídeo todos os dias aqui e você precisa estar por dentro de tudo se você quiser sair do buraco e começar a criar a vida dos seus sonhos. Então se inscreve aí no canal. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam o exercício. Esses exercícios que eu dou em todos os vídeos que eu dou aqui são exercícios simples que você pode fazer sem acompanhamento de terapeuta, de psicólogo, de nada. Eu faço as sessões com as pessoas que querem ter um resultado mais rápido. E aí elas falam, não, eu prefiro uma ajuda. E aí eu vou lá e ajudo essas pessoas. A gente faz as sessões de terapia e acha, né, o ponto central dessas questões e aí de forma mais rápida. Mas se você não tem ainda condições e nem quer ficar dependente de um terapeuta, eu dou aqui um monte de exercícios, um monte de instruções que você pode colocar em prática na sua vida. Então não tem desculpa, deixe de ser vítima, comece a colocar a mão nas rédeas e tomar conta da sua vida. E comece fazendo isso através desse monte de exercícios que a gente dá aqui no canal, beleza? Eu espero de verdade que tenha feito sentido para vocês esse nosso bate-papo. Eu espero de verdade que tenha feito sentido não mental, mas no coração de vocês. Porque quando desce para o coração é realmente quando a gente internaliza aquilo que foi dito. Então eu espero de verdade que tenha feito sentido para vocês toda essa nossa conversa. E eu espero do fundo do meu coração que você possa de verdade aprender a co-criar com felicidade a vida que você sempre sonhou. É o que o meu eu deseja para o seu eu. E eu tenho certeza que se você se juntar, se ficar ali, ó, juntinho, conectado com ele, ele vai te ajudar em tudo que você precisa. Assim como o meu eu me ajuda em tudo. E quando eu digo meu eu, é a minha centelha divina. Meus amores,
Um grande beijo no coração de todos vocês e espero vocês no próximo. Eu vou deixar aqui para vocês também um vídeo onde eu falo de como sair de situações ruins de forma rápida. Tenho certeza que a junção desse vídeo de hoje com esse outro que eu vou deixar aqui para vocês no finalzinho desse vídeo vai ajudar vocês a entender um montão de coisas que vocês podem fazer de forma muito simples e muito rápida para começar já a ver resultados na vida. Vai ficar aqui no final para vocês. Então, até mais. Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se falando. Até!